Conceição, que felicidade encontrar espaço em tua agenda, porque eu lembro que eu acho que foi em novembro que você colocou nas redes sociais, que agradecia a todos os convites, mas que só ia ter espaço na agenda, se eu não me engano, depois de abril ou maio de 2019. E então, assim, eu comecei a tentar falar com você e eu confesso que primeiro eu procurei saber a data que você ia estar no Brasil, para depois pensar a data de inaugurar o Sarasódromo, senão eu não te encontrava para te colocar nesse dia tão especial. Pois é, e eu fico assim super feliz, mais uma vez te agradeço, né? Você sabe que eu te chamei de Mulher Coragem e com certeza a gente vai fazer um bom trabalho. E se você me chamasse e eu estivesse fora, eu iria de trem, de cavalo, de navio. Você queria que eu chamasse para tomar cerveja? Eu queria. Não, é muito bom ver o que está acontecendo com tua história, né, com tua carreira, porque agora você é sempre muito chamada e tem a história dos prêmios, quer dizer, é muito importante ver isso acontecendo, né? E eu acho até esses dias, até sobre Ruth Guimarães, pensando na própria Tula Pilar, na Carolina Maria de Jesus, quer dizer, todas essas autoras negras, eu acho que eu chego no momento em que a gente tem também uma outra recepção, né? E uma outra recepção muito também trabalhada sobre nós mesmos. Eu acho que hoje tem um público leitor, né? Você tem lembrança disso, tem um público leitor que hoje exige, pede, acompanha uma autoria negra. Sim. Que faz fila para pedir teu autógrafo, isso. Que te acompanha nas redes sociais e que está interessado, enfim, que inclusive cobra, né? Que tem esses livros nas bibliotecas, que os clubes de leitura tratem desse assunto. Né? Então eu acho que essas mulheres, né, foram pioneiras, né? Eu acho que isso também é muito fruto do exercício dessas mulheres que ficaram. Como é que é aquela frase que você sempre fala? Nossos passos. Nossos passos vêm de longe, né? Nossos passos vêm de longe. Você sempre fala isso. E aí, quer dizer, se pensando na literatura, na história da literatura, eu fico me perguntando muito uma próxima história da literatura, quando foi escrita, como que essa história vai ser escrita, né? Uma história que deixou para trás Ruth Guimarães, não só mulheres, como Solano Trindade, né? Não aparece nas antologias, na história da literatura brasileira como poeta Maria Firmina. modernista, Maria Firmina. O caso escandaloso, Isso. porque é uma autora que, se você de fato compara com os pares dela, homens na época, ela é superior. Sem sombra de dúvida, né? Ela introduz, né, uma outra perspectiva, né, na construção de seus personagens escravizados. Então vamos ver como é que vai ser essa história da literatura para o futuro. Você bem poderia escrever uma história. Você poderia escrever. Conceição, me diz como é que você começou a ler e se interessar por literatura e querer escrever? Foi menininha? Isso aconteceu como? Teus pais? Como é que aconteceu isso? Olha, eu tenho dito que eu não nasci cercada de livros, né? Eu nasci cercada de palavras. E esse contato meu com a oralidade, essa história que a gente escutava, qualquer fato do cotidiano virava história, essa ficcionalização do cotidiano, por exemplo, se uma pessoa cair, quebrava as pernas, esse fato me era relatado como uma pessoa quebrou a perna, o pescoço, desmaiou. Então, essa ficcionalização... Existia um enredo. Justamente, né? Esse enredo, a partir do cotidiano, nessas histórias em que a gente ria, e aí aparecia uma outra versão, não foi bem assim. E fora as outras histórias, inclusive a própria história da escravização dos africanos no Brasil, isso treinou muito a minha escuta, muito, e isso me fez ficar muito curiosa. Então, essa curiosidade pela palavra, né, de saber, e daí? O que tem atrás disso?
isso me preparou para assuntar o mundo. E eu acho que a primeira nem é qualidade, mas a primeira necessidade de quem escreve é ter essa capacidade de ficar fiscalizando o mundo, fiscalizando mesmo a vida, né? Buscando ter essa curiosidade. Ter essa curiosidade. Então isso para mim foi muito bom. E aí chega um dado momento, aí eu termino a 4ª série ganhando um prêmio de literatura, né? E aí chegou num dado momento que a escrita ela me vem como uma maneira de suportar o mundo. Ou eu escrevia ou eu explodiria. Isso muito nova, na juventude ainda. Quando eu começo a perceber bem as injustiças sociais, quando eu começo a me localizar no mundo como uma menina negra, né? Quando eu começo a perguntar muito, inclusive, sobre a história da pobreza de minha família e vendo os meus trabalharem tanto, né? Quando eu moro numa favela e ando um pouco e caio num bairro de classe média alta, então isso me causava uma angústia muito grande. E era ali que eu desaguava, né? Era na escrita. Então a escrita, sem sombra de dúvida, a escrita foi e é a minha salvação. Isso não tem. Mas eu falo, se eu soubesse dançar, se eu soubesse cantar, gente, quando eu vejo as pessoas cantando, por exemplo, eu sou apaixonada por Nina Simone, né? Eu entro em êxtase quando eu vejo as pessoas cantarem, principalmente a vocalização. Eu gosto muito da vocalização mesmo, né? Que lembra lamento, né? Isso, que lembra justamente a oralidade. No meu caso, minha mãe tinha sido professora, né, de criança, então ela ensinou tanto meu irmão, que é mais velho, e a mim a ler e escrever muito cedinho. Então, quando eu fui para a escola, no primeiro ano, eu já sabia ler e escrever, eu tinha muita curiosidade, muita vontade de ler. E lembro, entre as minhas recordações melhores de infância, do meu pai lendo em voz alta pra gente. Então, assim, para mim a leitura é uma coisa, de fato, muito do comecinho da minha vida. E a vontade de escrever foi, assim, o dia em que eu comecei a ver que, de todas as pessoas na escola, eu era aquela que queria fazer redação. Que barato. E aí eu pedia para a professora, você não vai corrigir a redação hoje? Porque eu queria que corrigisse a minha redação e me passasse outra redação. E aí os meus colegas de classe ficavam furiosos comigo, assim, sabe? Começou a ir a redação, tipo, a pessoa já tinha esquecido. Eu queria que ela me cobrasse mais e falasse se estava boa a mim ou não. E aí eu entendi que eu adorava fazer aquilo, né? Que aquilo que para outras pessoas era ruim, era desagradável, era uma tormenta, para mim era uma coisa que era extremamente prazerosa. Foi assim que eu comecei também. Eu acho que a gente descobre que não consegue não fazer. Que não consegue não. Porque, no momento tem me angustiado muito, porque eu estou escrevendo muito pouco, eu estou sem tempo de escrever. Entendi. Entende? Então, que é um pouco que vive um autor brasileiro. Que esses compromissos também são parte do trabalho dele, já que é muito difícil viver de direitos autorais. E é o momento, né, que eu estou divulgando o meu trabalho. Sim, então, sim. A Ruth Guimarães, ela tinha um trabalho de bastidores muito grande, ela foi durante muito tempo tradutora, né? É um trabalho um pouco mais silencioso, né? Então a gente tem uma história de muitas tradutoras mulheres, né? Que são trabalhos mais de bastidores, no sentido de que nem sempre o tradutor está aparecendo, né? E me encabula muito na Ruth foi assim, a gama de trabalhos que ela teve, de pesquisa sobre folclore. E com certeza eu já devo ter lido alguma coisa de Ruth Guimarães antes de ter lido Água Funda, sem saber que era ela, né? E você vê o próprio tempo de vida dela, né? 93 anos que ela faleceu, sim, né? Sim. Ela teve, e trabalhando desde nova, eu achei interessante quando ela, da datilografia, porque eu sou de um momento, e Ruth anterior a mim, que quem aprendia datilografia estava com a vida garantida, sim, né? Sim. E principalmente as mulheres que vinham de estratos populares, como é o caso dela, né? Sim.
Então, essa mulher que tanto produziu Não deixa de ser um intelectualmente... ofício braçal. E não deixa de ser um ofício braçal. Tem toda essa história da imprensa negra brasileira e dos intelectuais negros da virada do século, que se tornam intelectuais porque é necessário ter nas redações o trabalhador da gráfica. Da gráfica, justamente. Tem esse livro da Ana Flávia. Ana Flávia, né? E então pensar como essa mulher produziu, que é um pouco a história das mulheres, né? Das mulheres em geral, como as mulheres produzem e não são reconhecidas, né? E no caso dela ainda uma mulher negra, né? É um outro processo de invisibilidade. Então eu acho muito interessante que a gente pudesse realmente resgatar talvez aqui em São Paulo ela tenha se tornado mais conhecida, não sei. Mas, pelo menos no Rio, nas pesquisas, eu não vejo. Sim. Eu acho que é o momento da gente resgatar. E a Tula Pilar Ferreira? Pois Você conheceu ela? Tula, eu conheci a Tula no Encontro Felizes, que é o encontro que se faz de sarau na periferia. Tem uns 2 anos que eu conheci a Tula. E conheci a Tula justamente ensinando Carolina Maria de Jesus. Depois de um outro momento, bem recentemente eu encontrei com ela me deu inclusive o livro, essa última antologia que ela participa, né? Acho que é daqui e de lá, uma coisa assim, ela me deu. E o que me chamou a atenção na Tula eu não diria herança, eu não diria herança, mas alguma coisa que eu quero dizer nesse sentido. Afinidades, mas eu ainda queria mais. Eu queria alguma coisa que fosse até para o plano espiritual mesmo. A descendência, a influência. Não, o que me chama a atenção, por exemplo, a morte de Carolina e a morte de Tula. Carolina, eu tenho dito que Carolina morre engasgada, né? Quantas coisas aquela mulher quis dizer e disse, mas quantas coisas ela não conseguiu. A Tula parece que foi um infarto, ela passa mal antes, ela tem problema de falta de ar. Então, para mim, é como alguma coisa que ficasse aqui, alguma coisa simbólica que ficou aqui e que essas mulheres não tiveram tempo de dizer. Ou então se falaram, não tiveram a escuta merecida. Então pensar em Tula e Carolina, até porque Tula gostava de encarnar Carolina, né? História semelhante, se bem que as histórias de mulheres negras são muito semelhantes. Então pensar Tula, pensar Carolina, pensar Ruth, chamar a atenção para a sociedade brasileira, né? No sentido que as mulheres negras produzem pensamento, produzem artes e precisam viver. E precisam estar vivas. Precisam estar vivas. Conceição, obrigada por ter vindo. A gente está super feliz. Vai ser muito bonito. E volte sempre. Não, é só me chamar que você sabe que eu virei. Tá bom. Muito obrigada pelo acolhimento. Tá bom. Combinado.